Alô, meus amigos, a paz do Senhor. Aqui é Daniel do canal Daniel Pocella. Nesse vídeo vamos tratar sobre a vida após a morte, tá certo? Se eu vou conhecer os meus entes queridos após a morte. Antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem. Esse é o primeiro vídeo do canal, tá certo? Então eu escolhi um tema aqui após a morte. É um tema que muitas pessoas têm uma curiosidade, saber como é após a morte. Vamos lá. O livro de base que nós vamos ler vai ser Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Tá certo? Meus amigos, aqui é sobre escatologia, fim das últimas coisas, religiões e heresias. E vamos falar de mais assuntos decorrer dos dias, meses e anos. Peço a vocês que se inscrevam, tá, pessoal? É muito importante para vocês. Meus amigos, no livro de Lucas, vai dizer uma história que existia um homem chamado Lázaro e um homem rico. E Abraão, o pai Abraão. Diz o texto que é uma parábola, mas parábola não é, porque parábola não cita nome de ninguém. E aqui cita o nome de Lázaro, de pai Abraão, só não cita o nome do homem rico, porque o homem rico aqui é que não valia nada aqui na história. Certo dia, morreu o homem rico. E diz a história que ele foi sepultado. E também no mesmo dia, morreu Lázaro. E diz a narrativa aqui, de Lucas 19, Lucas 16, 19 a 31, vai dizer a história, você pode ler aí na sua casa, que Lázaro, quando morreu, foi levado pelos anjos até o céu. Entenda, Lázaro foi levado pelos anjos até o céu, mas o homem rico foi sepultado. Aí já é uma grande diferença. Vamos lá. Quando o homem rico faleceu, se deu-se a entender que ele estava em um lugar horrível, num lugar de densas trevas. Quem sabe podia ser o Guiena ou Sheena, não é? Ou como nós conhecemos, o Hades. Que ainda o Hades não é um inferno propriamente dito, mas é uma antessala do inferno. Lá vão as pessoas que morrem sem servir a Deus, tá certo? Que morrem nos seus próprios pecados e não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Só vai para lá quem negar o senhorio de Jesus. Muito bem. Então ele viu Abraão do outro lado, porque entre o seio de Abraão, que antigamente se chamava assim, o seio de Abraão ficava aqui e o lugar onde esse homem estava, né, que era esse lugar de tormento, abismo, ele viu Abraão. Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque o lugar onde eu estou aqui é de tormento. Pai Abraão olha para aquele camarada que está do outro lado, diz: meu filho, é impossível, meu filho, nem o que está aqui pode ir para aí, nem o que está aí pode vir para cá, porque entre nós aqui há um grande abismo. Aí o homem rico disse assim: pai Abraão, permita-me que eu vá até a terra e diga aos meus 5 irmãos que não venham para cá, porque o lugar que está aqui é de tormento, é de chamas. Aí pai Abraão disse assim: não, meu filho, lá tem Moisés e tem os profetas, que existia a lei, né, de Moisés, e tinha os profetas que pregavam. Então entenda, quando alguém morre, passa dessa vida para outra, não fica dormindo de jeito nenhum, porque Paulo diz, né, Paulo usa a palavra sono, né, porque sono é um eufemismo. Um cristão morrer e dizer que ele morreu, aí fica uma palavra muito forte. Então Paulo vai dizer que ele dormiu. A palavra dormiu é mais singela do que dizer a palavra morte. Então, quando alguém parte dessa vida, ou cristão ou não cristão, não fica dormindo. Fica, sim, com uma consciência, sabendo que está lá e por que está lá. Pai Abraão viu que aquele camarada estava lá pelos seus atos, e eles viram que estava lá pelos seus atos. Então ele disse que queria vir até a terra para falar aos seus 5 irmãos que não fosse para lá, aquele lugar de tormento. Então ele viu que ele estava no lugar de tormento lá, mas queria sair. Mas não poderia, porque é viver lá para toda a eternidade até ele ser julgado. E Abraão e Lázaro não. Lázaro sofreu aqui na terra, comeu as migalhas que caíam da mesa desse homem rico,
mas depois da morte, Lázaro só vai gozar a vida que Abraão disse para ele. Lembra que quando em vida, tu tivesse todo o gozo, mas esse aqui só males. Mas agora esse aqui vive para sempre, aqui no gozo eterno, e você aí no sofrimento. Ah, meus irmãos, a vida após a morte é uma realidade, viu? E muito verdadeira. É uma verdade muito verdadeira. Quem tiver a oportunidade de partir dessa vida servindo a Deus, vai viver a eternidade junto de Jesus. Mas quem morrer sem servir a Jesus, é a eternidade nesse lugar horrível. O Hades, Geena, no hebraico e no grego. Meus irmãos, aí Abraão agora vai viver, Abraão lá conversando com Lázaro, vai viver para toda a eternidade junto de Jesus. E você percebeu aqui que quando Lázaro morreu, diz a história que os anjos vieram e levaram ele até o paraíso. Não é que agora é paraíso, mas antes era o céu de Abraão. Então, se os anjos de Deus veio, pegou esse camarada, pobre, miserável, não tinha nada na vida aqui na terra, materiais, mas ele servia a Deus, tinha uma coisa muito mais importante do que dinheiro, porque ele não pode comprar a salvação. O homem rico também morreu. Então, se o anjo levou Lázaro, os anjos de Deus, o que impede dos anjos do inimigo vir também e levar este camarada aqui? Até o Hades. Então, se os anjos de Deus vieram buscar a Lázaro, possa ser também, não estou afirmando, que os anjos do inimigo também venham buscar esse homem rico. Então, não fica dormindo, irmão. Fica ciente. Vou conhecer os meus parentes no céu? Sim, vai conhecer. Se você que está me ouvindo agora, viu que sua mãe, que o seu pai, que o seu filho morreu, né? Seu filho pequeno, se não for um filho pequeno, foi um seu filho maior de idade, mas que servia a Cristo, e você também é crente. Quando chegar no céu, se você partir, a lei da vida é essa, que os velhos partem mais cedo do que os jovens, mas por causa da violência, às vezes uma criança, uma doença, morre primeiro do que o pai. Aí vamos dizer que você morre primeiro, o pai. Você morre, o seu filho sepulta você. Depois o seu filho morre também. Lá no céu vocês vão se conhecer. Vocês vão saber que você é o pai desse e que você é o filho do seu pai. Vão se conhecer, sim. Agora o que acontece? Você morre com Cristo. O seu filho morre sem Cristo. Olha aí, ó. Um morre salvo e o outro não morre salvo. Chegar no céu, você aqui, você não vai encontrar o seu filho depois, porque o seu filho morreu sem Cristo. Então vocês não vão se encontrar mais, porque os dois não morreram servindo a Deus. Um morreu servindo e o outro não. Aí você que morreu aqui servindo a Deus, você não vai se lembrar do seu filho, não vai. Deus não permite que você vá se lembrar do seu filho que morreu sem a salvação, porque senão você estaria no céu pensando no seu ente querido e lá você ia ficar triste. Então, as lembranças boas Deus deixa. Agora, as lembranças ruins Deus não deixa. Você não vai se lembrar do seu pai, você não vai se lembrar da sua mãe, você não vai se lembrar do seu filho. Porque se você fosse se lembrar, você ia ficar triste. Poxa vida, eu vim para cá e o meu pai, minha mãe e meu filho não veio. Você ia ficar triste. Isso aqui, ó, é como se nunca tivesse existido. Agora, se os dois morrerem servindo a Deus, aí sim, vão se encontrar no céu para toda a eternidade. Como também morre o pai e morre o filho ímpio, vão se encontrar no Hades. Vão saber que ele é pai, o outro é filho, o outro é filho, o outro é pai. Vão saber, mas vão viver a eternidade no castigo eterno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Depois eu vou entrar, depois de muitos vídeos, eu vou entrar nas religiões, né, que pregam sobre isso. Mas o vídeo de hoje é sobre a vida após a morte. Se você estiver gostando, deixa o like, compartilha e segue aqui o canal, tá, pessoal? Daniel Porcela. Então, meus irmãos, este é o primeiro vídeo, né? Não vou me alongar mais, porque já faz 10 minutos aqui praticamente, o primeiro vídeo. Se vocês gostarem,
Dá essa força aqui, Daniel, tá certo? Lembrando que eu sou evangélico da Assembleia de Deus, tá? Sou evangélico da Assembleia de Deus de Pernambuco, tá bom? Depois, com outro vídeo, eu vou dizer quais são os meus pensamentos sobre escatologia. Se é mini, se é pré ou se é pós. Tá certo, pessoal? Mas desde já esse é o vídeo. Se inscreve e desde já Daniel aqui te agradece, tá bom? Valeu, pessoal. A paz.